Bom dia com propósito. Porções diárias de sabedoria que vão transformar sua vida. Você sabia que emoções feridas ou mal resolvidas abrem portas no mundo espiritual e dão legalidade para que o mal nos atinja? É o que nós vamos aprender hoje no nosso devocional. Olá, se você não me conhece, eu me chamo Ellen Silva e estou aqui diariamente de segunda a sexta, às 6h01 da manhã, tomando café aqui com você, compartilhando pílulas de sabedoria da parte de Deus, e essa semana está imperdível. Nós estamos falando sobre a vida de Sansão, as lições que nós podemos aprender em cada etapa da vida de Sansão. Tudo que nós devemos aplicar na nossa vida, tudo que nós devemos tomar cuidado para não cair nas mesmas ciladas que ele caiu. Se você é novo por aqui, eu já quero convidar você para se inscrever nesse canal e para curtir esse vídeo, porque esse canal só existe para abençoar a sua vida. Vamos então, nesse momento, tomar por base o texto de Juízes, capítulo 14. Como nós demos uma pincelada ontem sobre Juízes, eu disse para você que Juízes foi um período em que 12 reis, aproximadamente é o que cita o livro de Juízes, governaram sobre Israel. Esse período antecedeu o período dos reis. O primeiro rei de Israel foi Saul, mas o período dos juízes se deu depois da morte de Josué até Samuel, o profeta Samuel. Isso mesmo, foi um período de aproximadamente 200 anos. Os juízes mais conhecidos desse período, onde esses 12 juízes aí lideraram o povo de Deus, são Débora, Jefté, Gideão, que você já deve ter ouvido falar, e Sansão, que é o que nós escolhemos para essa semana, para nós aprendermos as lições da vida dele. Se você puder abrir em Juízes, capítulo 14, e ler comigo o versículo 1 e 2, eu vou agradecer. Se não, preste bem atenção que eu vou estar lendo na Nova Versão Internacional, uma Bíblia mais simplificada. Vamos ler, diz assim, o casamento de Sansão. Sansão desceu a Timna e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe: vi uma mulher filisteia em Timna. Consigam essa mulher para ser minha esposa. Versículo 3. Diz assim: seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes ou entre o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa? Sansão, porém, disse ao seu pai: consiga para mim, é ela que me agrada. Ponto. Vamos fazer uma pausa por aqui. Você consegue perceber a frieza, a arrogância, a falta de humildade e a ausência de respeito nesse diálogo? Olha a forma como Sansão responde aos seus pais, tipo assim: a sua opinião, pai e mãe, pouco me importa. Ele não está se atentando de que era cultura entre o povo de Deus, era uma regra estabelecida pelo próprio Deus, que o povo dele, judeu, as 12 tribos aqui já estavam divididas, que eles casassem entre si, buscassem quem era, por exemplo, da tribo de Dan, podia casar com da tribo de Efraim, da tribo de Judá, da tribo de Benjamim, ou seja, mas desde que casassem entre si, não fosse buscar filhos, filhas, ou quer dizer, marido, mulher, em outras culturas, em outros povos, onde tinham como costume adorar outros deuses, e Deus não queria essa mistura, era justamente o que Deus queria evitar. Como nós falamos ontem, Sansão era nazireu, desde o ventre, desde antes de ele ir para a barriga da sua mãe, Deus havia feito uma promessa para Manoá, seu pai, e a mãe de Sansão, de que ela, que até ali, aquele momento era estéril, teria um filho, e esse filho seria nazireu. E há uma série de regras registradas no livro de Números, capítulo 6, de que eles deveriam seguir para a criação de Sansão. O que eu percebo nesse capítulo 14, e aí já a interpretação nossa, é de que Sansão pode ter tido uma educação tão restrita, tão delicada e tão atenciosa, Deve ter sido aquela criança que foi tão poupada de tantas coisas, que ele acabou não entendendo a seriedade do seu chamado, do seu propósito. Por quê? Porque essa criança que era restrita para muitas coisas também tinha grande liberdade para outras, com certeza. Conforme esse pequeno diálogo entre ele e seus pais, a gente consegue perceber que Sansão não tinha o mínimo de temor a Deus, a mínima preocupação de com quem ele ia dividir o resto da sua vida, com quem ele ia se casar. Ele não tinha essa preocupação, ele se deixou levar única e exclusivamente pelos seus olhos, pelo que seus olhos estavam vendo. Tanto que ele diz: é ela que eu quero, é ela que me agrada, vão lá e busquem ela. Ele faz essa insistência veemente em repetir aos seus pais que a decisão dele estava tomada e ele não estava a fim de ouvir conselhos de ninguém. E aí onde mora o perigo. Sabe aquela frase que a gente costuma ouvir? O importante é você ser feliz, custe o que custar.
As pessoas que seguem essa cultura, que não é a cultura do reino, né? O reino, ele é contra a cultura. E quando eu digo isso, quer dizer o quê? Quer dizer que o mundo, as pessoas do mundo lá fora, longe dos caminhos de Deus, não tem um pouco interessado com o que Deus acha, com o que Deus pensa, com o que Deus quer para a vida delas. Elas estão a viver nesse sentido, né? Nessa ideologia dentro dessa frase que é: o importante é eu ser feliz, seja se eu fico com um ou com outro por aí, enfim, tomando as suas decisões conforme lhes apraz, conforme lhes dá vontade, conforme suas ganâncias, seus prazeres, seus anseios carnais. Mas o que o Senhor quer nos ensinar hoje, quer nos instruir através dessa palavra, é de que melhor é estar com o Senhor, como diz a palavra, mas vale um dia no centro do querer do Senhor, no centro da sua vontade, que toda a vida sem jamais conhecer a Deus, certo? Então aqui, você pode ver no versículo 4, está escrito: seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus. Aqui tem um ponto muito importante, de grande aprendizado, que eu quero compartilhar com você nessa manhã, que é o quê? Muitas vezes nós vamos ler na Bíblia algumas histórias que vai trazer esse mesmo sentido, essa mesma descrição. Algo da parte de Deus, um espírito da parte do Senhor se apossou dele e ele fez isso. O espírito da parte do Senhor endureceu o coração dele e isso aconteceu. Nós vemos isso aqui acontecendo com Sansão, nós vemos isso acontecendo com Saul no livro de 1 Samuel 18, onde Saul, de repente, Davi estava tocando harpa ali na presença de Saul, tentando acalmá-lo, porque ele estava agitado, com o espírito agitado, e um espírito da parte do Senhor, lá está escrito assim, se apoderou de Saul. Saul pegou uma lança, jogou contra Davi querendo matá-lo, mas Davi se desviou e não morreu. Ou seja, a lança bateu na parede. Mas o que eu quero demonstrar para você é que isso é plenamente possível, mas tem um porém, e é esse porém que nós vamos destrinchar agora. Mas a título de exemplificação, como eu citei o exemplo de Sansão, citei o de Saul, agora eu cito para você o exemplo de Faraó no Êxodo, capítulo 8, 9, 10 e até o 11, onde vai descrevendo cada praga que foi lançada sobre o Egito, no tempo que o povo de Deus estava lá, sobre a submissão, né, de Faraó. Na verdade, sendo subjugados por Faraó, perdão. Então, nesse período, você pode ver ali, ao final de cada praga que acontecia, nas primeiras pragas, você vê que Faraó, lá está escrito assim, Faraó permaneceu com seu coração endurecido, e Faraó endureceu seu coração. Mas a partir da quarta, quinta ali, nas últimas pragas, está escrito assim, o Senhor endureceu o coração de Faraó. E Faraó não deixava o povo partir, Faraó não deixava o povo ir, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer para você. Há dois campos, há dois universos, há dois mundos, vamos dizer assim, que eu sempre estou falando aqui nas nossas lives devocionais, que é o quê? O mundo espiritual e o mundo emocional, a mente humana, ou seja, o campo emocional que nunca, nunca deve ser negligenciado e que não é completamente paralelo ao espiritual, porque eles agem em conjunto, eles existem um influenciando o outro. Como assim, Ellen? Perceba, para que para que o espírito da parte do Senhor se apoderasse de Saul e ele tentasse matar Davi, né? Aquilo só foi possível porque foi dado legalidade. Isso mesmo. O que é legalidade? Há leis espirituais que Deus estabeleceu, que Ele mesmo faz questão de cumprir. E com base em que, Ellen, que você está dizendo que é esse negócio de leis espirituais? Perceba, nós aqui no Brasil, no mundo, nos países, todos os países da Terra, cada um tem sua legislação. Há leis para tudo, para definir cada coisa, espaço territorial, que esse espaço de terra aqui está sob a jurisdição de qual governante, as pessoas que moram nessa cidade podem ou não podem fazer tal coisa. Então, há sempre um código um legislativo municipal, estadual, federal. Por quê? Que tem tantas leis, não só no Brasil, mas no mundo, porque são as leis que proporcionam ordem, organização, faz com que cada pessoa, cada indivíduo saiba o seu lugar, o seu limite e não vire uma verdadeira desordem, uma verdadeira bagunça, uma verdadeira baderna. A baderna, a bagunça, a desordem só acontece no reino das trevas. Lá é bagunça, é um mandando no outro, todo dia tem um cabeça diferente, nunca tem uma liderança certa, e enfim, invejando, gananciando as coisas do outro, enfim. Eu acho que você está me entendendo até aqui. Mas no reino da luz, o reino de Deus, há leis espirituais que Deus mesmo estabeleceu para a ordem. E dentro dessas leis, é a lei que eu estou te falando agora, que é a lei que autoriza, se é assim que nós podemos dizer, que algo espiritual influencia a sua vida. E essa lei, essa legalidade só é dada, essa permissão só é dada quando no campo emocional eu abro uma porta no campo espiritual. Perceba,
Antes que Saul pegasse a lança, o espírito da parte dele se apossasse de Saul e ele tentasse matar Davi, Saul já havia desobedecido a Deus. Você encontra isso em 1 Samuel 8, 9. No início do reinado de Saul, Saul já tinha desobedecido a Deus 2 vezes. Deus já tinha abrido mão, lavado as mãos para Saul, já estava levantando outro rei, que foi quando Deus enviou o profeta Samuel na casa de Jessé para ungir Davi rei. Ou seja, porque Saul já havia aberto essas portas da desobediência, da falta de domínio próprio, da falta de temor, de zelo com as coisas de Deus. Tudo isso já havia sido aberto no campo emocional de Saul, que era o quê? Eu sou poderoso, eu sou rei, eu estou acima de qualquer coisa. Eu não preciso que Samuel ou Deus do céu venham me dizer o que eu tenho que fazer. Então, como Saul abriu porta para isso, agora a inveja e o coração duro se apoderaram dele de tal forma que ele já não conseguia mais se controlar. E agora a gana, a sede desesperadora de matar Davi o perseguia dia e noite. Mas voltando aqui para Sansão, o que eu quero dizer para você com isso é que Sansão aqui já está deixando de honrar seus pais. O fato de Sansão deixar de honrar seus pais, tudo isso que eu falei até agora foi para te explicar o versículo 4 que diz, os pais de Sansão não sabiam que o interesse dele de casar com a Filisteia vinha da parte de Deus, era interesse de Deus também, porque Deus, ele queria vir com o seu juízo sobre o povo filisteu. Eu falei tudo isso até agora, para você não ficar pensando assim, poxa, então, será que Deus ele pode endurecer meu coração e eu maltratar alguém, porque Deus se apossou de mim para tal coisa? Até pode endurecer seu coração para tomar alguma decisão ou algo do tipo, para te ensinar, para te educar de uma certa forma. Mas Deus ele só faz isso quando é dado legalidade, conforme as nossas emoções do nosso coração. Perceba que desde os primeiros versículos, no capítulo 14, onde está narrando aqui, né, que Sansão já é adulto, agora ele vai escolher uma mulher para casar, agora ele vai tomar conta da vida dele, digamos assim, agora não está mais debaixo da submissão dos pais para tomar qualquer decisão na vida, não é mais criança. Mas aqui já vem os primeiros versículos narrando a arrogância dele. Se nós continuarmos aqui, no versículo 7, vai falar que eles estavam descendo para Tina, eles quem? Sansão e seu pai, estavam descendo para Tina porque era a época das vinhas, né? A plantação de uva, a época da colheita das vinhas. Então, um leão surge e Deus vem se apoderar, o Espírito do Senhor se apodera de Sansão e ele rasga o leão, ou seja, mata o leão, como se fosse um cabrito qualquer. Ou seja, ele não tem dificuldade nenhuma. A sua força superpoderosa vinda do céu se apodera dele e ele ali mata esse leão. Certo? Matou, ele podia matar, ele tinha força para isso, para se defender tanto do leão ou de quantos filisteus surgissem. Essa era meio que a missão dele, a força, né? Que é tão conhecida força de Sansão. Porém, o que Sansão faz de errado não é matar o leão em si. O que Sansão faz de errado é que dias depois, aquele corpo do leão começou a apodrecer. Dentro do leão, e no entorno ali, na proximidade do leão, umas abelhas fizeram casa e fizeram mel. E isso mesmo, e Sansão ia passando por ali, e viu alguns favos de mel, umas abelhas. Foi olhar e pegou e começou a comer esse mel. Pegou esse mel e levou para casa dos pais e deu mel para os pais. E qual é o problema disso, Ellen? O Sansão comeu mel. O problema não é o mel. O problema é que agora aquele leão que ele matou era um defunto, era um corpo morto. E segundo o livro de Números, capítulo 6, onde tem todas as regras que um nazireu, que era o caso de Sansão, deveria obedecer, não passar navalha na cabeça, não tomar bebida fermentada, não ter contato sequer não ingerir semente da própria uva. E entre essas regras estava de não ter contato com nenhum tipo de ser morto, né? Nenhum tipo de defunto. Então, você pode ler aqui no versículo 9, final do versículo 9 que diz, mas não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Ou seja, Sansão levou o mel, deu para os pais comer, mas não falou nada. Ficou caladinho de que tinha pegado esses favos de mel ali do cadáver do leão. Consegue perceber que aqui ele já está omitindo informação, agindo com desobediência, com engano. Ele sabia que estava fazendo uma coisa errada, mas não estava nem aí, nem para os pais, nem para Deus, nem para nada. Ou seja, era um jovem, iniciante, né, no ministério, no chamado de juiz, mas completamente irresponsável. Mais tarde, ou seja, amanhã, quando nós formos destrinchando cada capítulo aqui da história de Sansão, nós vamos ver quando chega na fase em que ele vai lidar ali com Dalila, que é a história mais conhecida, né? Falou de Sansão, as pessoas já pensam em Dalila. Mas o fato é que nós estamos contextualizando tudo isso em cada dia da semana para você entender que tem toda uma história por trás. Antes de você cair no pecado de fato, antes de você se perder de Deus de fato, antes de Deus sair de você, te abandonar, você já vem aí
com um passo a passo diário, constante e frequente de erros, de passos de distanciamento de Deus. Conseguiu me entender? Então é isso que nós estamos aprendendo aqui hoje no capítulo 14. Ainda nem falamos do casamento de Sansão, mas para resumir, começou ali a festa de casamento, chegou um monte de convidados, um monte de rapazes, um monte de amigo deles, e Sansão lhes propôs um enigma, disse, vou fazer um enigma para vocês. Naquele tempo, as festas de casamento não era assim uma festa de inicia às 7 da noite e termina às 10 da noite, como nos nossos dias atuais, na nossa cultura brasileira. As festas antigamente duravam semanas, às vezes não só uma semana, mas 2 semanas, dias e dias. Então, aquela festa, ele propôs aquele enigma, e a sua mulher, que seria sua esposa, ela chorou 7 dias para que ele revelasse o segredo daquele enigma. Ele fez uma aposta com os amigos de que se eles acertassem o enigma, ele daria a eles vestes de linho, né? Daria uma recompensa para eles em forma de roupas, de vestimentas. E se eles acertassem, eles é que dariam para Sansão essas vestimentas de linho, né? E de valor. Enfim, esse era um trocadilho, mas uma forma de Sansão expressar o seu egoísmo, a sua arrogância. Não era só uma brincadeira saudável entre amigos, era muito mais que isso. Sansão estava expressando ali a sua arrogância, a sua ganância e o seu senso de superioridade. E aqui eu abro um parêntese para você, para aplicar nas nossas vidas, para você, para mim, para todos nós. Que é o quê? A gente, quando não está posicionado em Deus com humildade, você pode ter a força de Sansão, você pode ser o rei da terra, né, o rei dos homens. Mas se você não se coloca numa posição de rendição, numa posição de submissão, de humilhação à vontade de Deus, um temor a Deus semelhante, por exemplo, ao de Davi, né, que veio como rei substituto de Saul, porque Saul não obedeceu a Deus, não temeu a Deus, não se submeteu à vontade de Deus. E quando Deus levantou Davi, Deus já havia falado para o profeta Samuel, vou levantar um rei segundo o meu coração, ou seja, um homem que anda lado a lado comigo, que me ouve meus conselhos. Você pode ver que mesmo no final da história de Sansão, já lá no capítulo 16, nós vamos falar essa semana ainda, é que o reinado dele, né, na verdade não o reinado, mas o período que ele foi líder, que não foi rei, mas foi juiz em Israel, o período que ele liderou durou 20 anos ainda. Porém, toda a trajetória de Sansão, desde o dia 1 do seu governo, foi assim de total decadência, total desvio da vontade de Deus, total orgulho, total arrogância. E por que eu estou enfatizando isso? Porque o capítulo 14 é o que ele nos deixa bem claro, já quando vai finalizar aqui, ó, o versículo 19, eu gostaria de ler com você, que é de grande importância, que diz: então o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão. Ele desceu a Ascalon, matou 30 homens, que foi na hora que os amigos lá da noiva, né, os amigos dele, desvendaram o enigma, na verdade porque a noiva acabou ajudando os amigos a desvendar esse enigma, foi uma espécie de trapaça. Ele ficou tão irado, tão irritado, que desceu para Ascalon e matou 30 homens. Aí você pode dizer, mas como assim Deus se aposta de uma pessoa, ela vai ali e se mata? Na verdade, eu quero explicar para você que o intuito, o propósito fundamental de Deus ter levantado Sansão, ter abrido a madre da mãe dele, ter dado essa bênção de poder gerar um filho, que os pais não sabiam, né, o que esse filho ia fazer quando crescesse, mas o propósito fundamental era libertar o povo de Deus, que estava num momento de muita subjugação, muita escravidão diante dos filisteus, que ia lá, acabava com a plantação deles, matavam seus animais, faziam com que eles ficassem até regrando a própria comida. Então eles estavam vivendo um período de escravidão, literalmente. Mas então, quando Deus levanta Sansão, isso tudo acaba, todo mundo fica com medo, né, naquele homem que tinha uma super força. Então, por isso que a história de Sansão, aliás, acho que é a única história da Bíblia que vai falar de alguém com uma força tão grande, a ponto de rasgar um leão como quem rasga assim, um animal pequeno, de pequeno porte, de pouca força. E o que eu quero dizer com isso para você? É porque aqui, quando se diz que o Senhor se apoderou de Sansão, ele matou 30 homens, esse era o plano divino, a vingança contra os filisteus que estavam fazendo mal para o povo de Deus. Mas o plano divino só se aplicou nesse caso aqui dessa maneira. Claro que essa não era a intenção de Deus real. Deus queria os seus líderes, todos eles, aí eu não falo só de Sansão, mas Gideão e todos os outros que lideraram no período dos juízes. Deus queria líderes íntegros, justos, fiéis e que fizessem justiça ao povo de Deus, né? Mas as emoções feridas de Sansão, aliás, as suas emoções bagunçadas, a sua falta de limite, a sua ganância, a sua arrogância, o seu coração irritável facilmente, né? A sua a falta de submissão à vontade de Deus, a sua falta de temor, faziam com que
naquele momento Deus se aproveitasse da emoção que ele estava, que era de grande ira, grande ódio, grande mágoa, Deus se aproveitasse daquela emoção, né? Porque uma porta foi aberta no mundo espiritual, como eu já expliquei aqui, para que se cumprisse o plano divino. Consegue entender? Então eu encerro esse ensinamento de hoje, esse devocional de hoje, com a seguinte mensagem para você. Muitas vezes nós nos perguntamos na nossa vida, aonde foi que eu errei? Meu Deus, aonde foi? Como está escrito lá no livro de Apocalipse, nas cartas a uma das igrejas do Apocalipse, onde o próprio Jesus está dando um conselho para uma determinada igreja, onde ele diz: se arrepende quanto é tempo, lembra-te de onde caíste, ou seja, recobra, traz a memória aonde você caiu e volte ao primeiro amor, às primeiras obras. Eu tenho certeza que nesse momento da vida de Sansão, se houvesse uma pequena dose de humildade, de devoção, de contato com Deus, de entrega, o Senhor teria dito isso para ele. Lembra, por de onde caíste, Sansão. Arrependa-te enquanto é tempo e volte ao primeiro amor. Por quê? Porque Sansão começou a governar, começou a liderar, ele se sentiu super poderoso. Ele se sentiu onipotente, praticamente. Ele sentiu: ninguém está acima de mim. Eu não preciso de ninguém para nada. E esses sentimentos são os sentimentos que vão impulsionando o nosso campo emocional e vão fazendo com que as portas espirituais vão abrindo e as legalidades sejam dadas para que coisas aconteçam no mundo espiritual conosco. Dentre essas coisas é a nossa separação de Deus, é o nosso afastamento de Deus, são as nossas emoções que nós nunca devemos negligenciar. Porque se em algum momento nós precisarmos perguntar: poxa, aonde que eu errei, aonde que eu comecei a cair, aonde que eu me perdi, com certeza você vai encontrar algum momento, algum pensamento, alguma emoção que está ligada com tudo isso que eu falei aqui, sobre orgulho, sobre egoísmo, sobre autossuficiência, sobre confiar na própria força, porque foi isso que Sansão fez, confiou na própria força. E o que o Senhor Jesus nos diz no livro de João, capítulo 15, onde ele está narrando ali sobre a videira verdadeira, ele diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se vocês estão fora de mim, estão apartados de mim, então vocês são como galho seco. Vocês não vão dar fruto. Agora, se vocês estiverem enxertados em mim, vocês darão fruto. E ele diz: porque sem mim, nada podeis fazer. Então, fica essa reflexão para você nessa manhã. Sem Deus, nós não podemos absolutamente nada. Ah, mas eu tenho profissão. Ah, mas eu tenho condição. Ah, mas eu tenho tal coisa. Tem, porque o Senhor te deu condição. Tem, porque o Senhor te deu sabedoria. Tem, porque o Senhor te deu oportunidade. Tem, porque o Senhor te deu fôlego de vida. Então, lembre-se sempre de se submeter à vontade de Deus. Mais importante do que ser feliz, como a cultura do mundo prega, importante é ser feliz, custe o que custar, é estar debaixo da vontade divina. É estar alinhado com a vontade de Deus, com o plano de Deus. Porque você viu aqui, Sansão desobediente, teimoso, arrogante, prepotente, irado, um homem iracundo, um homem revoltado, um homem sem domínio próprio, um homem ganancioso, um homem entregue aos prazeres carnais. Mas ainda assim, Deus estava fazendo justiça ao seu povo através da vida dele. O que eu quero dizer com isso? É que muitas vezes você vai estar falando de Deus, fazendo a vontade de Deus, mas sem Deus. Você conseguiu me entender? Eu já ouvi essa frase outro dia que diz: fazendo a obra de Deus sem Deus. Nós devemos tomar muito cuidado, porque às vezes o Senhor saiu de nós e nós não percebemos. E aí vem aquela pergunta: onde foi que eu errei? Já no final, já quando você está colhendo os frutos daquilo que você plantou. E eu tenho certeza que esse pensamento que nós vamos refletir ele ao longo da semana inteira, principalmente quando estivermos lá no final, quando Sansão já está no dia da sua morte, né? Ele estava preso no dia da sua morte, que ele mata um monte de filisteu. Eu tenho certeza que esse pensamento pode ter passado pela cabeça dele: aonde foi que eu errei? Ou seja, aonde foi que eu caí a primeira vez, né? Porque como está em Apocalipse, lembra-te de onde caíste, arrepende quanto é tempo e volta ao primeiro amor. Fica essa reflexão para você. E vamos orar agora. Você que não colocou seu pedido de oração ainda aí no chat, coloca agora mesmo. Eu quero orar pela sua vida, para que você tenha força de estar conectado com Deus. O objetivo desse devocional diário é tanto eu me empenhar, eu também estou me desafiando, porque não é fácil estar aqui todo dia produzindo conteúdo, entregando, né, para eu explicar para você, para eu transmitir algo para você. Eu preciso também aprender, preciso me encher, né? Então, o objetivo principal é conectar você a Deus. É quando você tiver: poxa, hoje eu não falei com Deus ainda, vou entrar aqui, vou ouvir o devocional, vou ouvir a palavra de hoje pro meu coração. Tá bom? Então, aguardo você aqui amanhã, às 6h01 da manhã. Mas agora eu quero orar pela sua vida. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, é no nome de Jesus, do teu Filho, que eu entro em oração nesse momento, por essa pessoa que me ouve.
Eu peço, Pai, que visite o seu coração se estiver atribulado, perturbado, angustiado, preocupado, ansioso. Em nome de Jesus, eu te peço, aquieta essa alma, calma esse coração. Em nome de Jesus, eu te peço, abençoe essa pessoa que está me ouvindo de uma forma especial, revestindo de força, de esperança, de fé. Meu Deus, se ela está vivendo o seu dia mal, o seu dia de desafio, sua dificuldade, eu peço nesse momento que o Senhor segura nas suas mãos, Senhor. Dê uma semana abençoada para todos nós. Abençoe o nosso dia. Eu te peço nesse momento que a mensagem que o Senhor falou conosco nessa manhã fique enraizada em nossos corações. Nós passamos o dia refletindo, Senhor, sobre a importância de estar sempre olhando os nossos erros, nossas falhas, nossos deslizes, antes que nós nos afastemos do Senhor por completo. Sobre a importância de fazer a vontade de Deus, cumprir o chamado de Deus com a presença de Deus, debaixo da vontade de Deus. Então eu te peço que as lições da vida de Sansão que temos aprendido até aqui fiquem enraizadas no nosso coração, nós possamos, Senhor, viver, aplicar, meu Deus Todo-Poderoso, vigiar como nós tratamos o nosso próximo, vigiar conforme as nossas decisões, as nossas escolhas, conforme Sansão aqui vem nos mostrando com o seu exemplo errado, um exemplo que não devemos seguir. Eu te peço sabedoria, maturidade para todos nós, Senhor, todos quantos estão orando comigo nesse momento, que tenham discernimento da palavra de Deus, que tenham força também de fazer os seus devocionais individuais com o Senhor. Em nome de Jesus, nos dê força para orar, nos aproximarmos mais de Deus, nos reveste, Senhor. E nós sabemos que os dias são maus, desafiadores têm sido cada dia, mas o Senhor tem estado conosco em cada batalha. Muito obrigado pelas tuas bênçãos, pela tua misericórdia e por teu favor, e por mais um dia ter nos dado graça de estarmos aqui conectados contigo. Abençoe também o devocional de amanhã e ao longo de toda a semana. Abençoe a vida dessa pessoa, seu pedido de oração, aquilo que ela está precisando com urgência de uma resposta do Senhor, de uma porta aberta, de uma cura, de um milagre. Põe a tua mão poderosa sobre a vida dessa pessoa e abençoe de uma forma especial, respondendo a sua oração, o seu clamor, em nome de Jesus. Você que ficou até agora, Deus abençoe a sua casa, a sua vida, os seus negócios, os seus sonhos para 2025. Que você seja inundado de esperança, não deixe de sonhar, não deixe de colocar na ponta do lápis, no papel, na ponta da caneta, os seus sonhos, as suas metas, os seus objetivos. Deus quer realizar os seus sonhos. Não pare de sonhar, não deixe ninguém assassinar os seus sonhos. Continue conectado nos caminhos de Deus, conforme a vontade de Deus, porque eu tenho certeza que os sonhos, os planos de Deus são muito maiores do que você pode imaginar. Um beijo e até amanhã.